Oi, gente, boa tarde, né? Boa noite, se você tá vendo esse vídeo à noite. Bom dia, se você tá vendo esse vídeo de manhã. Olha só, hoje a gente vai ter uma especialidade sobre jornalismo para os desbravadores, tá? Eu vou me apresentar, meu nome é Kátia e eu sou jornalista, formada pela PUC-PR há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, então sou recém-formada. E ajudo na comunicação ali da 4ª Região dos Desbravadores, tá? Da CP. Então, ó, eu tô com o material aqui nas minhas mãos e o que a gente vai aprender hoje são informações bem básicas sobre jornalismo, algumas coisas vocês vão comentar, outras coisas vocês vão aprender, né, e tudo mais. Então, eu vou fazer a pergunta, né, vou ler a pergunta, na verdade, e algumas coisas eu vou comentar e outras coisas vocês vão ter que escrever depois, porque eu vou deixar um doc disponível do Google, que eu deixei aberto, com esse material, com as perguntas que vocês devem responder, porque tem algumas coisas ali, tem texto para vocês fazerem. E aí eu vou deixar disponível e tem algumas perguntas que eu não vou responder elas por inteiro, justamente para vocês pesquisarem também, responderem algumas delas. Então vamos lá para a primeira. A primeira pergunta tem 3 opções. Quer dizer, como se fossem 3 opções. Mas são 3 coisas para vocês comentarem. E daí eu vou comentar só uma delas e depois, pra gente também não se alongar muito, vocês vão comentar a opinião de vocês lá no arquivo de vocês, tá? Então vamos lá. Ó, a primeira delas é uma afirmação. Então, de alguma pessoa e você vai ter que dizer a tua opinião sobre isso. O jornalismo é o oxigênio da democracia. Quem disse isso? José Marques de Mello, professor de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Então, o que ele quis dizer com essa informação aqui? O jornalismo, ele dá voz para o povo. Quando acontecem problemas políticos, socioculturais, sociopolíticos, o jornalismo sempre está ali no meio, né? Em todas as ocasiões, na verdade. E um meio, o jornalismo, né, é um meio para dar oportunidade das pessoas falarem. Então, se eu tô no meio de um problema, de um protesto, eu vou ouvir as pessoas que estão protestando e elas vão poder dar a opinião delas, né? E o que é uma democracia? A gente vive numa democracia, né? É a voz do povo, onde o povo toma as decisões. No caso aqui, nas eleições, né? Quem toma as decisões para o nosso país somos nós, como eleitores, né? Então, isso é uma democracia. Então, ele quis dizer aqui que o jornalismo dá a voz para o povo, que as pessoas têm a oportunidade de falar por meio do jornalismo. Temos mais 2 afirmações. Não vou ler, vai ficar disponível para vocês lá no arquivo, tá? Para vocês responderem, darem a opinião de vocês. Vamos para a segunda pergunta. Essa aqui é polêmica para muitos jornalistas, né? E realmente é triste também, se formos ver um certo ponto de vista. Que formação é útil para quem deseja seguir a carreira em jornalismo? Então, assim, em 2009, o Supremo Tribunal Federal fez o favor de derrubar a obrigatoriedade do diploma para jornalista. Ou seja, qualquer pessoa pode ser jornalista, pode ser, entre aspas, pode exercer essa profissão, tá? Então, assim, hoje, infelizmente, não é obrigatório ter o diploma para exercer a profissão. No entanto, os veículos de comunicação, eles não vão contratar pessoas que não têm a formação adequada. E geralmente, realmente, eles não contratam, né? Porque, assim, eu preciso de uma formação para ser o médico. Para ser jornalista não é diferente, né?
não vamos desmerecer outras profissões, né? Médico é importante, advogado é importante, jornalista também é importante, né? Como que a gente vai se informar sem um jornalista para nos contar as coisas? Então, eu vejo que isso realmente é muito triste, né? Não precisa, tipo, obrigatoriamente. Mas, se você quer ser um jornalista, né? Um profissional qualificado, você precisa ter, sim, um curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Tem habilitação em publicidade, tem habilitação em relações públicas. Então, você precisa ter a tua habilitação em jornalismo para exercer essa profissão, tá? Porque não é tão simples assim. Como a gente pensa, escreve um texto lá e tal, mas não é bem assim. Existem direitos e deveres, né, como jornalistas. A gente tem que saber o que a gente tem direito e o que a gente tem de dever, né? E muitos que não têm essa formação acabam cometendo graves erros, né? E os que são ao contrário, são contrários a isso, na verdade, quer dizer, os que aprovam, né, tipo, não ter o diploma, que o jornalista não precisa, eles tomam como justificativa que as pessoas não precisam de diploma para dar a opinião delas, porque existe a liberdade de expressão. Mas, na verdade, o jornalista ele deve ser imparcial, então ele não vai querer ser jornalista para dar a opinião dele. Todo mundo pode. Mas o jornalista ele tem os devidos cuidados, né? Com a fonte dele, com o veículo que ele trabalha. Então, tem todas essas questões. Mas a minha opinião é que tem que ter, sim, com certeza, um diploma para exercer essa profissão. Agora vocês podem me perguntar, é a próxima pergunta aqui. Que tipos de emprego estão à disposição para aqueles que se interessam pelo jornalismo? Vamos lá. Antigamente, quando você falava em jornalista, eu vou fazer jornalismo, vou ser jornalista. Pensavam já, vai trabalhar na Globo, vai aparecer na televisão. Porque antes, ou você trabalhava na TV, ou no rádio, né, que são meios mais antigos, ou no jornal impresso. Então, eram escassas as oportunidades. Hoje, nós temos um mercado muito amplo para o jornalista, porque a formação é muito rica, você aprende várias técnicas, várias coisas, mas você vai escolher o que você encaixou melhor, o que você gostou mais, para seguir aquilo, sabe? Às vezes você tem facilidade para fotografar, por exemplo, porque o jornalista ele pode ser um fotógrafo também. Nós temos aulas de fotografia mais focada no fotojornalismo, por exemplo. Então você pode ser um fotojornalista. Mas eu também posso ser um fotógrafo, né? Porque eu vou aprender técnicas de fotografia. Então é uma dupla formação ali. O que eu posso ser? Então, repórter de TV, eu posso ser redator. Hoje tá na alta, né? Social media. O que é um social media? Uma pessoa que gerencia as redes sociais. Então, geralmente das empresas. Então, eu vou cuidar das redes sociais da minha empresa, né? Ou da empresa que eu trabalho. Eu posso ser um jornalista esportivo que é específico para aquilo. Então, jornalista que cobre jogos de futebol. Então, ele tem que entender sobre futebol, porque não tem como eu trabalhar cobrindo, por exemplo, ginástica rítmica, se eu não conheço. Então, tem que me especializar naquilo e entender, né, sobre esse assunto. Eu posso ser freelancer, fazer trabalhos separados, né? Por exemplo, uma empresa me contrata para fazer uma determinada arte sobre um assunto. Eles vão me pagar por aquilo, então isso ser um freelancer, tá? Temos várias outras opções, vocês vão ver lá no arquivo, tá? E eu vou falar mais uma aqui, que é assessor de comunicação, assessor de imprensa. Também é bem extenso, porque assim, uma empresa de grande porte tem uma assessoria, né? Como hospitais, por exemplo, órgãos públicos e políticos têm os assessores de imprensa, né? Que são os porta-vozes dessas empresas, dessas pessoas, tá? Eles podem falar
por elas. É para isso que serve. Agora a gente tem aqui uma pergunta que é para ler uma história de 2 Samuel 18, do 9 ao 32. Eu não vou ler a história, eu já li, mas aqui a pergunta quer saber as características das 2 formas de se dar uma notícia. Tá falando essa história sobre a morte de Absalão, filho de Davi, como que foram noticiar, né, 2 pessoas foram noticiar essa morte para Davi. Então vocês vão ler essa história depois e vão escrever ali quais são essas 2 formas e qual a importância das palavras, da ética e da fidelidade aos fatos, tá? Próxima pergunta. O que é mídia e quais os principais meios de comunicação utilizados no jornalismo atualmente? Então, o que é mídia? Você sempre ouve falar, a mídia manipula, a mídia não sei o quê. Então, a mídia nada mais é que um suporte de difusão da informação. Então, eu tenho a mídia televisiva, eu tenho a mídia do rádio, né? Eu tenho a mídia online, eu tenho inúmeros tipos de mídia. Então, é só um suporte por onde vai passar a informação, como eu vou transmitir essa informação, como que eu vou fazer chegar no público que eu quero. Então, é isso, tá? E hoje são mais usados, na minha opinião, você pode ter outra opinião, mas a televisão, por exemplo, é um meio de comunicação, né, antigo, já faz muito tempo. Chegou no Brasil em 1950. Mas, olha, veja só, ela vai se reinventando. Até agora, a televisão é sempre, assim, nunca vai deixar de existir, entendeu? Tipo, o jornal impresso, ele já praticamente nem existe mais, porque outras mídias tomaram o lugar dele. Mas na televisão, eu acredito que isso não vai acontecer, porque, por exemplo, daí pediu pra gente citar aqui as diferenças dessas mídias. Os mais usados, como eu falei, eu achei que é a televisão, porque sempre vai estar aí, sabe? Nunca vai deixar de existir. E a internet, porque possibilita, assim, inúmeras coisas, várias pessoas podem produzir seu conteúdo e tudo mais. E a diferença é a forma de produção e de exibição, porque eu vou falar uma coisa. Quando você está assistindo TV, tá passando as imagens lá no jornal e você tá lá assistindo. Aí, o que acontece? Tá passando as imagens e o repórter está falando, né? Tá falando, as imagens estão passando. Quando aquela voz dele de fundo, que ele tá explicando o que tá passando, se chama sonora. Então, a TV, ela é muito mais visual. Então, a gente tem que ver o que tá acontecendo. E às vezes a gente nem presta atenção no que está sendo falado, mas no que a gente está vendo. Já no rádio, por exemplo, já é a linguagem, o texto totalmente diferente da TV para o rádio. Por quê? Porque o rádio, a pessoa só está te ouvindo. Você precisa ter uma linguagem clara e direta sobre o assunto, com palavras simples. Não use palavreado difícil, sabe? Mais simples possível. Porque a pessoa tá te ouvindo, mas ela tá dirigindo. Ela pode estar, né? Dirigindo, pode estar lá na casa dela, limpando a casa, pode estar lavando a louça, pode estar fazendo comida. E você, para aprender o ouvinte, precisa ter uma linguagem simples para que ele possa entender e continue te ouvindo. Mesmo fazendo outras coisas, porque o rádio compete atenção com outras coisas, tá? Já a televisão, nem tanto. E a internet, geralmente a pessoa quando tá na internet fica vendo outras coisas, né? Então, também não. Mas, tipo, os textos para um site na web é totalmente diferente de um texto para um jornal impresso. Texto de TV, diferente para rádio. Cada mídia tem um texto padrão, um texto que eu tenho que criar eu posso fazer uma reportagem pro rádio que passou na TV, mas vai ser diferente. Nunca vai ser, eu não posso pegar um texto lá da TV e ler no rádio porque não vai dar certo.
Então, nós temos agora uma pergunta aqui, o significado das expressões aqui no jornalismo. Então, temos muitas aqui. Eu não sei, acho que eu não vou ler todas pra vocês, porque é muita coisa, tá? Então, vamos começar aqui. Primeira, a pauta. O que é pauta? A pauta ela é responsável por dar direções e comandos ao repórter, como se fosse um mapa. Então, numa redação existe o tal do pauteiro. O pauteiro faz as pautas. Então, eu vou criar uma pauta, por exemplo, sobre saúde dos animais. Então, o que eu vou pôr na pauta? Eu vou pôr a justificativa desse meu assunto, porque eu quero falar dele, sobre esse momento, porque na redação existe soft news, né? Por exemplo, matérias de gaveta que eu posso publicar elas em... por exemplo, não tenho tempo para publicar. Em qualquer tempo ela vai servir, as pessoas vão ler. E tem as mais urgentes, né? Que daí eu tenho que publicar naquele momento, porque é o assunto do momento. Agora, por exemplo, coronavírus. Então, o pauteiro vai fazer uma pauta sobre esse assunto, vai justificar, vai pôr as fontes, vai pôr o número das fontes. Eu vou falar por exemplo, um veterinário. Vou falar com o veterinário tal dia, tal horário, em tal lugar. Eu vou fazer as seguintes perguntas. Então, vai montar todo esse mapa pro repórter ir, porque nem sempre eu monto uma pauta pra mim, pra eu mesma fazê-la. Às vezes é outra pessoa que vai lá e vai fazer, entendeu? Então, a pessoa tem que estar bem direcionada pra escrever aquela reportagem. Vamos lá. Lauda. O que é lauda? Lauda é o tamanho do texto. Então, assim, é mais cobrado isso nas redações ou freelancers. Porque eu posso pedir uma lauda, por exemplo, de 20 linhas ou de 1.500 caracteres, que são 1.500 letras. Então, se eu pedir para um freelancer fazer, eu vou pagar ele por esse tanto de caracteres que eu pedi, tá? Em jornal tem muito isso, porque já tem um espaço ali certo para você de uma página, mas você tem que pôr a foto, você tem que pôr um olho, por exemplo. Então, olho, outro termo. O olho, o que é? Aqui eu coloquei um cenário aqui, mas aqui não tem nenhum exemplo. Mas, por exemplo, vou virar aqui para dar um exemplo. Aqui nós temos o texto, né? E o olho, você pode separar uma fala importante de alguém sobre aquele assunto que você escreveu. E você vai pôr em aspas aqui no meio do texto, sabe? Já viram? Só que numa fonte bem maior. Você coloca aqui, aquilo ali é olho, tá em destaque no texto uma fala de alguém, tá? O que é lead? Olha, o lead, ele é o primeiro parágrafo do texto, com as informações essenciais. Então, se uma pessoa pega ali o teu texto para ler, ela vai ler primeiramente o lead. O lead contém as informações essenciais, tudo que a pessoa tem que saber. Se ela não for ler a notícia inteira, se ela ler o lead, ela vai saber ali o que aconteceu e tal, mas o lead também é para chamar a atenção da pessoa, para ela querer ler a matéria inteira, tá? Então, por meio do lead, você tem que tentar chamar a atenção da pessoa para ela ler toda essa matéria. Outra coisa, editorial. O que é um editorial? Editorial nada mais é do que a opinião do veículo de comunicação. Então, é publicado separadamente numa coluna lá no canto do jornal, né? Ou nos sites, agora já diz ali que é editorial. É a opinião do veículo, por exemplo, da Globo, sobre um determinado assunto. Sobre a Folha de São Paulo, sobre outro assunto. Então, é sempre a opinião do veículo com o seu viés político, com
entendeu? Com tudo aquilo que eles pensam, que eles acreditam, eles vão escrever de acordo com aquilo, tá? O último aqui que eu vou dar é escalada. O que é escalada? Sabe quando começa o Jornal Nacional? E aí tem a escalada, que são as chamadas. Daí William Bonner fala lá, número de mortos do coronavírus aumentam em 10%, por exemplo. Daí outra chamada sobre outro assunto. Outra chamada, é uma frase curta para dizer o que vai ter naquela edição ali do jornal, tá? Isso se chama escalada. Próxima pergunta. Descrever os elementos de um bom parágrafo de abertura e a utilidade e importância das manchetes ou chamadas de uma notícia. Manchete, tá? É o título da notícia. Geralmente, que nem falavam, capa de jornal, tá? Ai. O que é um parágrafo com bons elementos? Um bom parágrafo de abertura. Como eu já falei anteriormente, o primeiro parágrafo é o lead. Então, um bom parágrafo é um lead bem feito com essas informações ali essenciais. Aí, como que escreve um lead? O lead, você tem 6 perguntas, 5 perguntas, não, são 6 mesmo. O que você tem que responder no lead? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas 6 perguntas têm que estar respondidas nesse primeiro parágrafo. Depois, você vai explicando como que aconteceu, por que aconteceu nos parágrafos seguintes. Entende? Então, um bom lead tem que se responder essas perguntas. E mais ou menos tem que ter uns 300 caracteres, tá? Pra ficar um tamanho bom, porque também não pode ser um parágrafo gigante, também não muito pequeno. E ser breve, só responder essas perguntas, não precisa nada além disso, porque o lead ele é um resumo daquela notícia, então é só isso e ponto, tá? Próxima pergunta. Quais os passos essenciais para se escrever uma boa história? Então, assim, eu coloquei aqui alguns passos para escrever uma boa história, porque vocês vão ter que escrever uma história, tá? É a próxima pergunta aqui, sobre um dos assuntos disponíveis, que eu já vou ler para vocês. Mas olha só, os passos para você escrever uma boa história. Primeiro, você vai definir o gênero da sua história. É um gênero jornalístico? É uma crônica? O que você vai escrever? Se inspirar, pensar em algo que você queira escrever, em algo que te deixe feliz, que faz te lembrar de algo bom. Pensar numa situação. Talvez você consiga gerar uma história pensando numa situação. Pensar nos personagens da sua história. Você vai precisar de personagens, assim como o jornalista precisa de fontes para escrever uma história. Ser observador também conta muito. E usar sinônimos. Por quê? Eu digo isso porque, assim, a gente costuma falar muita coisa repetida e os sinônimos, eles servem para ajudar a gente nessa questão. Então, o que você puder substituir de palavra para não ficar repetitivo o texto, isso enriquece o texto. Então, é uma dica que eu dou. Então, olha só. Temas disponíveis para vocês escreverem a história. Sua família, experiências com Deus, bichinhos de estimação, acampamentos, ó. Esse tem muita história, hein? Conversão e ser cristão. Então, você vai escolher algum desses textos e eu vou pedir para vocês um texto de 10 linhas. Ou, no mínimo, né, 10. Você pode escrever o tanto que você quiser. Mas aí eu deixo lá tudo explicadinho. Próxima pergunta. Quais os elementos básicos para se escrever uma notícia? Então, o que eu preciso para escrever uma notícia? Primeiro, que eu já falei ali, manchete. Eu preciso do título.
E geralmente quando eu crio uma pauta, eu já tenho o título da matéria. Às vezes depois pode mudar alguma coisa, né? Porque no decorrer, às vezes a gente consegue descobrir outras coisas. O título, o intertítulo ou a gravata da matéria. Aqui acho que não vai dar pra ver. Mas, aqui ó, vou ler. O aparelho para dor crônica se adapta à posição do paciente. Esse aqui é o título. A gravata, o intertítulo que diz: estimulador implantado perto da coluna usa tecnologia semelhante à que muda a posição de tela do smartphone. Então, é um textinho ali de 2 linhas, uma linha que complementa o título. Isso é gravata ou intertítulo. O que mais eu preciso? Do lead, como eu já tinha falado para vocês. Preciso responder no primeiro parágrafo essas perguntas essenciais para que o leitor queira ler o meu texto inteiro. E por último, o corpo da notícia, que é onde eu vou explicar como que aconteceu aquela situação. Então, por exemplo, o João foi morto saindo do banco ontem à noite. Os bandidos o renderam enquanto ele estava entrando dentro do carro e atiraram no peito dele. Ponto. Esse é o meu lead. Agora eu vou falar como que aconteceu isso, vou explicar bem certinho por que aconteceu isso no decorrer do texto, tá? É o corpo do texto, corpo da matéria. Outra pergunta aqui é próxima. Essa eu vou deixar para vocês responderem, tá? Porque eu já falei um pouco sobre isso. Estabelecer a relação entre uma boa notícia e o roteiro inicial de perguntas para escrevê-la. O que, como, quando, onde, porquê e quem, tá? Agora, de perguntas, nós estamos ok. Nossa especialidade agora tem atividades para vocês fazerem, tá? Então, no arquivo que tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão abrir e vão ver as atividades que tem para vocês fazerem, tá? Da pergunta 11 até a pergunta 15 são atividades para vocês fazerem, tá? Então, não tenho o que dizer mais sobre o jornalismo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham absorvido um pouco de conhecimento. É sempre bom a gente ter um conhecimento além da nossa área. E é isso, gente. Então, vou deixar aqui o link do doc. Quando vocês responderem, me mandem no e-mail. Vou deixar ali no doc também todas essas informações. Tudo certinho, explicadinho pra vocês, tá? Então, muito obrigada por vocês participarem dessa especialidade. Pena que a gente não pode fazer pessoalmente, né? Tem até algumas atividades ali que pedem para fazer algumas coisas assim, mas no momento que a gente tá vivendo, não vamos conseguir. Mas podemos marcar, por exemplo, uma visita num veículo de comunicação mais pra frente, depois que passar tudo isso, tá? Então, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aumentado aí a lista de conhecimento de vocês, tá? Muito obrigado, tá? Até a próxima.